Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite e hoje eu, enquanto filósofa, falarei de uma filósofa que para mim é muito cara e com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Ela é uma das poucas filósofas famosas, né? A Marie de Gourmet, ou Gournay, né? E ela é uma filósofa francesa que viveu no século XVI e inclusive ela é bem pesquisada, bem famosa, principalmente pela temática dela. Ela foi uma das filósofas que, apesar de ter aí uma diferença de por volta de 200 anos com a Christine de Pizan, ela retoma exatamente essa questão da igualdade das mulheres, né? Vamos saber um pouco mais sobre a Marie de Gournay? Essa filósofa francesa, ensaísta e escritora, viveu às custas de seu próprio trabalho. Olha que fantástico! Intelectual, esforçou-se por pensar simultaneamente em igualdade e alteridade ao mesmo tempo, em que se comprometeu a construir e perpetuar a memória das mulheres, denunciando o humanismo que ignorava metade da humanidade. Olha que fantástica! Ela já começava a viver nesse período de efervescência intelectual, filosófica lá na França, sobre a questão da humanidade, do humanismo. E ela percebeu que falar em humanismo, mas boa parte da humanidade, 50%, ou seja, as mulheres, eram relegadas, eram esquecidas. Sua extensa obra, e é fantástica, porque ela tem realmente uma extensa obra, né? Aborda igualmente uma grande variedade de temas, da relação entre filosofia, literatura, as questões morais e políticas. E além dessa extensa obra, ela também trabalhou como tradutora e como editora. Se as mulheres chegam menos frequentemente, uma citação dela, tá? Se as mulheres chegam menos frequentemente que os homens aos mais altos graus de excelência, é surpreendente que a falta de uma boa educação ou mesmo a reunião de uma educação rígida e religiosa não tenha um resultado pior, impedindo-as de chegar. Se é preciso provar, acontece haver muito mais diferenças entre elas e os homens que delas entre elas, dependendo da educação que receberam, de acordo com terem sido educadas em cidades ou vilarejos ou de acordo com as nações às quais pertencem. Ou seja, ela já percebia que existia essa diferença se a pessoa fosse educada numa cidade do interior ou numa grande cidade ou mesmo em outros países. Essa é uma citação exatamente do seu livro L'égalité des hommes et des femmes, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres. E existe mesmo várias coisas sobre ela que vocês encontram na internet e eu cito algumas fontes bem preciosas que eu descobri agora pela pesquisa. Então tem um site, né, www.filosofas.org, que tem várias filósofas, foi lá que eu encontrei sobre ela, achei bem interessante, e um blog que eu achei bárbaro, germinablog.philis no wordpress.com, tá? E o outro teatromundo.br, a igualdade de homens e mulheres. E os textos ainda de Marianne, né, Marie de Gourmet e a Querelle Defame, né, a revista dos trabalhos de iniciação científica da Unicamp, que eu aconselho vocês a pesquisarem, que está muito, muito bom. E eu peguei também uma parte aqui do texto do blog que eu falei para vocês, germinablog.philwordpress.com, né? E tem o texto aqui que eu vou ler uma parte para vocês que é bem interessante. Então, Marie de Gourmet foi uma das raras mulheres, como eu já falei, a viver de seu próprio trabalho, intelectual do século XVII, foi autodidata
e por mais de 50 anos trabalhou e produziu uma variada gama de textos. Estudou grego e latim para compreender e traduzir autores que considerava importantes. Escreveu trabalhos sobre o uso da linguagem, defendeu a riqueza e complexidade da língua que falava, o francês, editou livros e foi responsável pela publicação e revisão constante de obras de quem? Michel de Montaigne, que ela foi contemporânea e era amiga, contribuindo para a reputação desse filósofo entre a elite literária europeia. Não se casou, foi constantemente caluniada. Né? Mulher sozinha é sempre complicado, né? Ainda mais naquele período. Seus textos abordam temas os mais diversos, filosofia, literatura, poesia, ocupavam um papel importante no seu pensamento. É necessário fazer um estudo mais preciso sobre suas influências filosóficas de sua obra e as questões que desenvolve a própria maneira. Gournay expressa suas convicções filosóficas em sua autobiografia, seus romances e poemas, suas máximas, panfletos, seus tratados linguísticos e políticos, assim por meio das consecutivas edições dos autores que admirava. Então, aconselho vocês a procurarem mais e a pesquisarem Marie de Gournay. É uma excelente filósofa. Tão raro nós falarmos sobre uma filósofa, né? Tem aí uma para vocês pesquisarem, se quiserem saber um pouco mais. Espero que tenham gostado. Entrem em contato, falem comigo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!